Bom, o meu tema é Volkswagen, mas eu queria dizer que o problema não é só a Volkswagen. O problema é muito maior do que a Volkswagen. Em 1980, quando eu anotei anotei o nome do primeiro assassinado e as condições em que ele foi assassinado lá no sul do Pará, que eu estava lá desde 77 ouvindo histórias, quando eu anotei o primeiro, Raimundo Ferreira Lima, que era agente pastoral e candidato a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Gringo, até eu sair no final de 96, na nossa lista tinha 105 pessoas assassinados, muitos eram lideranças importantes do movimento sindical e pessoas ligadas às comunidades eclesiais de base, e 105 em função do conflito fundiário e 95 tentando fugir do trabalho escravo. Com uma diferença, o número das pessoas que morria no trabalho escravo seguramente era incomparavelmente maior do que aqueles que nós sabíamos envolvidos na questão da terra. Por quê? Porque os envolvidos na terra tinham parente na região e contavam, reclamava o corpo, chorava a morte do parente. No entanto, na escravidão, o trabalhador era outsider, era de fora, era de outra região. Então, e havia, então, cemitérios clandestinos nas fazendas. Por exemplo, Zezinda Cudespar teria matado, de uma só vez, 60 trabalhadores. Nós não temos o nome deles e não temos os corpos, mas tem informações que você escuta ainda hoje no Mato Grosso relativa a essa história do Pará. Você vai no Piauí e vai ouvir essa história. Então, é uma história conhecida. Foram assassinados outras pessoas que não estão nessa lista, algumas estão e outras não. Por exemplo, Padre Josinho Moraes Tavares, a irmã Adelaide Molinário, o Expedito, o Senhorzinho, João Canuto, que eram lideranças políticas e religiosas, o Padre João Bosco, foram presos Padre Aristides, Padre Chico, Padre Peter, Padre Roberto, irmãs foram torturadas, violentadas. Então, o clima, quando eu ouço a história da Comissão Nacional da Verdade, eu fico pensando quanta gente, mas quanta gente ficou fora. E eu não estou falando de meia dúzia, eu estou falando de milhares, dezenas de milhares de pessoas estão fora. A gente tem informações sobre gente, principalmente de classe média, que estava articulada em partidos, então é mais fácil ter informação. Mas sobre os pobres a gente tem pouca informação. E a ditadura estava atrás disso, porque a Volkswagen, o Bradesco, a Atlântica Boa Vista, a Supergasbras, as grandes empresas estavam lá com dinheiro público, concentrando a terra, utilizando mão de obra escrava às vezes grilando terra, e há informações de assassinato. Então, se vocês entrarem no Google, né, e vão colocar na GPTEC, que é o grupo que eu coordeno na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Grupo de Pesquisa e Trabalho Escravo Contemporâneo, GPTEC, UFRJ, relatórios, vão encontrar lá mais de 1.000 unidades de produção lá no Pará envolvidos com trabalho escravo. E a grande maioria no período da ditadura, e tinha dinheiro público. Era financiado pelo Estado brasileiro. Mas vamos para a Volkswagen, que é o caso para o qual fui chamado aqui. Mas eu queria também dizer que há muita gente desaparecida, que é uma experiência, vai em Barros, no Piauí, vai no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e pergunta quem tem alguém que foi ao Pará e não voltou. Você vai levar um susto, porque muita gente vai tirar do bolso, da bolsa, da boroca, uma foto dentro de um plástico dizendo, eu tenho. Não quer dizer que todos foram assassinados, pode ser que alguns romperam as relações familiares, constituíram outras famílias, ou morreram de acidente, ou por outra razão, mas muitos fazem parte dessa relação que não tem nenhuma instituição capaz de mensurar ainda quantos foram assassinados entre os anos 70 a 95 em função de um projeto montado pelo Estado. Nós não falamos aqui de um acidente, nós estamos falando aqui de um projeto de governo que foi implementado através da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudão.
Mas entre as fazendas, nós soubemos, já tinha informação de um líder sindical, o Natal, que havia denúncia de escravização de pessoas, de tortura e assassinato dentro da fazenda Vale do Rio Cristalino, uma fazenda de 149 mil hectares que pertencia à Volkswagen. A gente tinha aquelas informações, a Federação dos Trabalhadores Rurais da Agricultura, de posse das informações, fez uma denúncia, na época, a Delegacia Regional do Trabalho, hoje se chama Superintendência, mas na época era a Delegacia Regional do Trabalho, nada foi feito, o Ministério Público não fez nada, né? Nada foi feito, a Justiça não fez nada, a Polícia não fez nada, não abriu um inquérito, não houve nada. No entanto, em 1983, 4 trabalhadores conseguem escapar da fazenda através de uma mentira. Disseram que tinham que se apresentar ao Exército, e era a época da ditadura. Então o Gato não queria ter problema, deixou os 4 saíram, e eu tive contato. Eles foram então para o Mato Grosso. Eu peguei o avião, fui para São Félix do Araguaia e estive com 3 desses trabalhadores. Um tinha menos de 18 anos, outro tinha 19, outro tinha 20, salvo engano, e eles relatavam horrores. E havia o que nós chamamos de escravidão por dívida. As pessoas não podiam sair da fazenda porque sob o pretexto de que tinha uma dívida. Então, tinham que trabalhar sob dívida. E tinha homens armados. Então, a prisão, tinha 3 prisões. Primeira, prisão da alma, quem deve paga. Então, o trabalhador, para fugir, tinha que romper com esse imaginário. Segundo, tinha a geografia. Como sair da fazenda sem ter o apoio da fazenda? Era muito difícil. E sair por terra, pela mata, tanto podia ser picado por cobra ou comido por onça, ou podia se perder, ou podia ser capturado quando alcançasse uma estrada e devolvido à fazenda. Então, havia a geografia e havia as ameaças físicas e as pessoas armadas. Então, tinha essas 3 condições. O historiador que fez o estudo para a Volkswagen sobre o caso da Brasil Verde, perdão, da São Bernardo, da fábrica, ele também fez sobre a fazenda. E ele, então, constatou, ele reconhecia que havia não pagamento de salário, que havia pessoas armadas, que havia informações de ameaça, que havia informações de violência. Ele, então, reconhecia tudo isso e dizia que havia na fazenda trabalho servil, mas era exagero chamar de trabalho escravo. Eu me surpreende isso, porque eu não sei exatamente o que ele entende por trabalho servil e qual é a distinção que ele faz de uma coisa com a outra, baseado em qual legislação que ele se dava. Porque se fosse pela legislação brasileira, tinha todos os aspectos previstos pelo artigo 149. Tinha retenção de liberdade, tinha ameaça, tinha gente armada, tinha degradância, o trabalho era degradante, tinha exaustão. Tudo que o artigo 149 prevê é trabalho escravo. E ele reconhecia todos esses critérios. Ora, pelo artigo 149, o que liga esses termos não é nenhuma conjunção aditiva, é alternativa. Isso basta um desses elementos que para o Brasil seria considerado trabalho escravo. Então, é um caso típico de trabalho escravo, porque, inclusive, era trabalho forçado, era um trabalho obrigatório, tinha pessoas armadas, tinha informação de tortura e assassinato. Bom, mas ele, primeiro, reconheceu que havia todos esses critérios que o artigo 159 reconhece e reconhecia que havia o que ele chamava de trabalho servil. A Volks negou o crime, nós fizemos denúncia, a imprensa brasileira fez silêncio sobre a história, a gente teve uma coletiva de imprensa, a imprensa brasileira fez silêncio. O único jornal que deu uma pequena notícia interna foi o Globo. Notícia pequenininha lá no meio dos cadernos, disse que tinha havido uma denúncia sobre trabalho escravo. Essa denúncia repercutiu no exterior, repercutiu nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, teve uma repercussão internacional. E como nós não sabíamos como furar o silêncio da imprensa brasileira, começamos a mandar para o Sindicato de São Bernardo do Campo as informações que estávamos tendo sobre trabalho escravo na Volkswagen. E colhemos diversos depoimentos. Tanto colhemos no Pará, quanto colhemos depoimentos, principalmente no atual estado de Tocantins, de a vítima que tinha escapado ou de seus familiares.
A Volks negou e, finalmente, ela convidou o deputado Expedito Soares, que tinha sido operário da fábrica de São Bernardo do Campo, para ir lá. Era dirigente, ele era deputado estadual na época. E ele, então a Volks convidou o deputado Expedito para ir até a fazenda para verificar em loco que eu mentia. Então, ele teria a prova de que eu estava mentindo. Acontece que o deputado ele colocou uma condição de que ele só iria se eu fosse uma equipe interpartidária. E a Volks aceitou, e também exigiu que fosse a imprensa. A Volks aceitou. E, sem falar com a Volks, me avisou. Então, eu fui para a região, eu saí de Conceição do Araguaia e fui para Barreira do Campo, e lá, com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da época, juntamos testemunhas, vítimas de casos na Volkswagen, e aguardamos a comitiva. Então, a comitiva foi em 2 jatos para dentro da fazenda e, estando dentro da fazenda, eles se recusaram a conversar com a Volks sem a minha presença. Então, a Volks teve que colocar à disposição deles um carro para nos buscar. Então, só que no caminho, para ir atrás de mim, houve um incidente que não era previsto pela empresa, porque a empresa tinha preparado tudo para que os deputados não vissem nada, nem a imprensa visse nada. Mas como eles saíram do percurso previsto, eles estavam saindo da fazenda para me encontrar, e encontraram um dos empreiteiros que carregava consigo um homem amarrado. E o empreiteiro não tinha noção de que ele estava cometendo um crime. E ele utilizou o homem amarrado como prova de que eu mentia. Ele estava falando, olha, esse padre inventa mentira, né, fala mal da gente, e olha como nós sofremos. Esse trabalhador fugiu do trabalho. Eu tive que ir atrás, perdi tempo, gastei o combustível, tive que ir lá para pegá-lo, para ele trabalhar. E mostrou o homem amarrado para a equipe. O Estado de São Paulo, o repórter e o fotógrafo presenciaram isso, e foi fotografado o homem dentro do carro, né? na carroceria do carro. Aí eles estiveram conosco, voltamos para dentro da fazenda, tivemos a ocasião de provar que havia fatos, inclusive, que eu desconhecia. Dentro da fazenda, a gente conseguiu burlar, em alguns momentos, a fiscalização da empresa, e teve um momento que o senhor Brugge, que era o gerente da fazenda, um suíço, ele gritou comigo, ele disse para mim, me dê o nome de uma fazenda que faça diferente. Eu falei com ele, não tem esse nome. Mas todos estão errados. O fato de que alguém cometa o crime não justifica que vocês também cometam. Um crime não justifica outro crime. Depois ele tentou me pedir desculpa, então, no jantar, então ele me trouxe um presente. Eu fiquei muito envergonhado, né, e todo mundo ficou sem graça. Aí ele percebeu que talvez tinha ficado chato aquilo, então ele desembrulhou o presente, para mostrar que não tinha valor econômico, só que era um cálice, uma patena de pau-brasil. E pau-brasil é protegido por lei, não pode roubar. Bom, da mesma forma que eu fiz com os outros casos, eu sempre tive uma preocupação, o seguinte, essa memória não pode ser perdida. E eu não confio na minha memória. Aliás, eu confundo as pessoas, troco o nome, eu sou horrível com minha memória, então tudo tem que ser anotado. Mas não adianta anotar, tem que guardar, não adianta guardar, tem que classificar. Então a gente guardou e classificou, então tem um material de denúncia de trabalho escravo desde 1972, um grande acervo. E o acervo maior que nós temos, assim, unitário, é da Fazenda Vale do Rio Cristalino, justamente o da Volkswagen. E eu já andava conversando com um procurador que eu respeito muito, que é o doutor Rafael Garcia. Eu tinha o conhecido no Mato Grosso, em Cuiabá. E ele estava no Rio, então eu discuti com ele sobre da história da Volks negociando, conversando o caso da São Bernardo do Campo. Aí
falei com ele, mostrei o arquivo e tirei uma cópia de todo o arquivo, são, sei lá, umas 600 páginas ou mais, de documentos só sobre o caso da Volks. E ele, então, de posse dessa documentação, reuniu com o Ministério Público e decidiram entrar com essa questão, essa negociação com a Volkswagen, após terminar o caso de São Bernardo do Campo. E eu achei extremamente prudente e correto, porque senão eles podiam enrolar os dois casos e tratar de forma superficial e de qualquer jeito essa história. Eu achei que ele tinha tido o grupo, né, porque ele está num grupo que está discutindo isso, eles tinham agido de forma correta. Nesse interim, enquanto aguardávamos o final das negociações com a Brasil Verde, o meu grupo de pesquisa enviou um pesquisador até o Tocantins, atrás de pessoas que tinham prestado depoimento naqueles anos 80 e nos anos 70. Então, um dos pesquisadores foi ao Tocantins, foi ao Pará e foi ao Mato Grosso. E conseguiu localizar alguns, tinha pouquíssimo tempo e também é muito caro esse deslocamento, tempo gasto, tudo isso, né? Então, a gente localizou, eu não lembro mais quantos, acho que foram 26 pessoas que ainda estão vivas. E essas pessoas foram ouvidas e o Ministério Público, então, foi informado e recebeu cópia desses depoimentos. E eles foram também filmados, e o Ministério Público se deslocou para essas regiões, para o Tocantins, para o Mato Grosso e para o Pará, e teve, então, audiência. Eu não sei, o nome não é audiência, como se chama esse nome? Oitiva. Uma oitiva. Eu não sou da área do direito, me desculpa que minha linguagem não é jurídica, né? Mas houve, então, a oitiva do Ministério Público com essas pessoas. E conseguiram, inclusive, entrevistar um gato, que é o Adão Modesto. Essas empresas, então, elas cometiam crime de que forma? Elas terceirizavam o serviço. Então, contratavam empreiteiros, que eram empresas empreiteiras, mas que empresas empreiteiras eram essas? Eram pistoleiros, os mais famosos, os mais violentos, mas com capacidade de gestão, Chicó, Abilão, Adão Modesto, essa turma que era contratada pelas maiores empresas de capital financeiro ou industrial que estava criando gado lá no sul do Pará, e essas pessoas físicas se transformavam em pessoas jurídicas, e elas, então, por exemplo, um gato desse, um empreiteiro desse porte, ele tinha, por exemplo, 60 subgatos, subempreiteiros. Esses subempreiteiros teriam, então, um conjunto de pessoas para auxiliá-los no aliciamento, e tinha também o chefe de turma. Para cada grupo de 8 trabalhadores ou 6 trabalhadores, tinha um chefe de turma. Então, uma estrutura bem arquitetada, onde entrava polícia, dona de pensão, motorista, aliciador, uma estrutura sofisticada. E uma fazenda, num só ano, podia ter 2.000, 3.000 pessoas trabalhando, derrubando a mata. Então, a atividade principal era fazer o trabalho temporário. Qual era o trabalho temporário? Nessas fazendas de pecuária, era derrubar a floresta, plantar capim e fazer cerca. E o acero para proteger da queimada, porque depois jogavam fogo naquela área derrubada. Então, tudo é nessa base. O Ministério Público, eu sei, teve 3 encontros de negociação com a Volkswagen. Parecia a Volkswagen estava criando obstáculos, mas estava conversando. Mas no terceiro encontro, quando o Ministério Público faz uma proposta de um valor de reparação, a Volkswagen sai da negociação. Ela sai da negociação e é claro que agora há um impasse. Um impasse cuja solução passa pela sociedade civil e pelo Ministério Público. Pelo Ministério Público passa a decisão, né, do momento mais adequado de entrar com uma ação civil pública, por exemplo. Então, tem que medir a conjuntura, as argumentações que existem, né? Há uma tendência para dizer que o crime é prescritível.
eu, como leigo, né, mas como professor de Direitos Humanos no Brasil, Direitos Humanos e Relações Internacionais, eu acho espantoso, porque, por exemplo, o Sistema Europeu de Direitos Humanos e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos consideram a tortura e a escravidão como males absolutos. São crimes inaceitáveis. Em nenhuma circunstância alguém pode ser escravizado, em nenhuma circunstância alguém pode ser torturado. Então, havendo tortura e havendo escravidão, e como o Brasil é signatário de tratados internacionais, essa questão tem que ser discutida, né? Essa questão é grave. Mas eu não sou advogado, né? Então, certamente, os companheiros que são especialistas em direito poderão ajudar a pensar. Mas é claro que a decisão não depende só da vontade, nem do advogado, nem da minha, nem de tratados internacionais. O Supremo também pode haver um recurso ao Supremo, e o Supremo pode ter uma leitura diferente. Mas, de qualquer forma, me parece que a memória não pode ser perdida, e a memória dos camponeses vai ser perdida se não houver uma corrida para pegar depoimentos de quem ainda sobrou. Porque a maioria, ou pelo menos uma parte significativa, morreu. Tinha gente trabalhando na fazenda com mais de 70 anos. A maioria era mais jovem. Mas quem tinha, em 84, por exemplo, quem tinha 30 anos, tem quantos anos hoje? Então, é o seguinte, no caso da Volks, nós temos documentos, nós temos prova, mas não temos o mesmo padrão de prova e documento relativo às outras empresas que estão envolvidas nos crimes. Então, eu acho que é urgente, né, que se consiga recursos para poder, por exemplo, financiar pesquisas de pesquisadores, de professores da Universidade Federal do Estado do Pará, da Universidade Federal do Pará, que eles têm professores e têm pós-graduação no sul do Pará. Eles poderiam fazer pesquisa, poderiam contratar pesquisadores e financiar da Clínica do Direito lá em Belém, da Universidade Federal do Pará, que poderia ajudar a coordenar essas pesquisas. Porque é terrível imaginar tanto assassinato e tão pouca prova, entendeu? A gente poderia ter mais prova desses fatos. Mas essas provas, e também indenizar essas pessoas. O Estado brasileiro tem responsabilidade, porque é um crime que não foi da empresa. As empresas deviam responder, mas o governo brasileiro também, porque aquilo foi projeto de governo. O assassinato, a concentração de terra, a violência foi fruto de um programa. Foi fruto de liberação de recursos. Eu lembro que na época se falava que 90% do que a Volks gastou lá no Pará era dinheiro público, porque tinha dedução de impostos. E, então, eu já ultrapassei o tempo, estou com medo. Faz tempo. Hein? Faz tempo. Desculpa, então. Não, mas está bem, está indo bem. Ó, o povo, está tudo ligado em você. Não, eu falo até amanhã, mas eu sei que não é esse o meu caminho. Desculpa. Eu queria acentuar que eu conheci muito o Gabriel Pimenta, tem um irmão dele aqui, trabalhei com ele, e trabalhei também com Paulo Fonteles. Foram 2 advogados que trabalharam comigo, 2 jovens advogados, e os 2 foram assassinados. O que você quer que esse povo responda para você? Qual é a sua dúvida para os doutos aqui responderem? Bom, o que fazer agora? Porque parece que tem 2 caminhos. Um seria, suponho, uma ação civil, nacional, né, que o Ministério Público poderia fazer, talvez. A outra, já foi alguém apontou aqui, que seriam os mecanismos internacionais. Então, por exemplo, a Volks poderia ser acionada na Alemanha, me parece. Né? Então, na França, por exemplo, tem empresas já respondendo.
né? Agora, ouvi o depoimento de duas pessoas aqui, que na Inglaterra também. Né? Então, no caso da Alemanha, eu sei que em função do caso Brumadinho, tem uma ação tramitando na Alemanha contra a empresa alemã. No caso da Volks, o senhor Brugger, o suíço, ele é completamente imprudente, porque ele fala a verdade. Ele não tem noção de que é crime. Ele acha que o brasileiro é preguiçoso mesmo, que se não for na arma, na marra, o brasileiro não trabalha. Né? Então, ele justifica, ele não esconde o que fazia. E ele deu uma entrevista recente para a televisão alemã. Ele mora na Suíça e é casado com uma brasileira. Então, me parece que combinar talvez duas ações, uma ação civil no Brasil, uma ação internacional, não sei. Eu acho que talvez... É claro que a decisão vai ser dessa equipe que está cuidando do Ministério Público do Trabalho sobre a ação brasileira, né? Mas seria interessante ouvi-los. É nosso dia, companheiro.